acorde assim em Jesus, com mente de justo unido ao Senhor, e Ele sempre te conduzirá. Aleluia! Bom dia, queridos, graça e paz do Senhor, amém? Vamos começando esse dia pensando uma coisa importante da vida cristã, que Deus fala conosco, Ele nos instrui, né? No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 27, Jesus disse assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Que maravilha! As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Amém? Existem muitas maneiras que Deus fala conosco. Ele fala conosco através das circunstâncias, Ele fala conosco através da própria palavra, diretamente da palavra de Deus escrita. Ele fala conosco através da inspiração interna do Espírito Santo em nosso espírito, iluminando a nossa mente. É uma coisa maravilhosa. Deus não precisa falar conosco numa voz audível. Audível significa que os nossos ouvidos físicos escutem. Embora muitas vezes Ele faça isso, mas é raro isso acontecer, mas Ele já fez isso e faz ainda. Pessoas podem escutar uma voz, de fato, mas Deus costumeiramente fala conosco dentro do nosso coração, do nosso espírito, através do nosso entendimento, através do nosso entender, através daquilo que a gente percebe, daquilo que a gente entende. E Ele não precisa falar com frases. É interessante isso, porque nós, seres humanos, nós precisamos de frases para completar pensamentos, uma palavra após a outra. Não é verdade? Eu estou falando com vocês aqui, ó. Eu estou falando com vocês, eu estou usando palavras uma atrás da outra para completar uma frase e você entender o que eu estou falando. No entanto, o poder do Espírito Santo glorioso, quando fala conosco, ele fala de uma vez, uma percepção e um sentido inteiro dentro do teu entendimento. Você entende o que Ele está dizendo sem precisar de frases, entendeu? Você vai entender, você vai começar a entender que Deus fala conosco, com você, através do teu próprio pensar, iluminado e santificado. Não é um pensamento carnal, é um pensamento espiritual. Se você estiver andando em espírito, se a sua mente não estiver andando segundo essa natureza meramente humana e carnal, mas estiver sempre sintonizada pela fé em Cristo, você vai perceber que tem certos pensamentos, tem certas orientações que vêm ao teu pensamento, que são você que está produzindo, mas que estão sendo originadas numa fonte divina. Deus fala com você. É você que não percebe. Maravilhoso. Você precisa entender isso, porque às vezes as pessoas chegam para nós: mas pastor, Deus nunca falou comigo. Não é que Deus nunca falou com você, é que você nunca percebeu, você nunca está antenado. Você nunca percebe como Deus fala. No momento que você começa a entender isso, você vai começar a ser dirigido de uma maneira especial por Deus. Entende? Quando você está lendo a palavra, às vezes Deus fala uma outra coisa no teu coração, no teu pensamento. Você precisa ficar esperto, ligado, antenado, né? Você precisa se alinhar mentalmente, espiritualmente, o seu coração, os seus afetos com o Espírito de Deus. Ele tem prazer de falar com você. É o que Jesus está falando nesse texto. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Tudo é espiritual, não é físico, entendeu? É uma coisa interna, gloriosa, bendita. Ele fala, Ele dirige, Ele instrui. Ele pode falar com você de milhares de maneiras. Ele pode falar através de uma outra pessoa. Ele pode falar através de um cartaz na rua. Ele pode falar através de mil maneiras, mas Ele prefere falar interiormente. Ele instrui você. A palavra de Deus diz isso claramente, e você precisa acreditar nisso. Não é coisa de maluco, não. Isso é coisa de crente, isso é coisa de gente de Deus.
Deus fala comigo no meu próprio pensamento, muitas vezes, no meu falar com Ele. Às vezes eu estou falando com Ele e vem um fluxo, que não é só a minha fala. Eu começo a falar gloriosamente e o Espírito Santo está me revelando coisas e eu começo a falar além da minha fala. Eu começo a perceber um fluxo divino no meu falar e eu estou sendo instruído com o meu próprio exercício de fé e de fala. Aleluia, isso é maravilhoso. Por isso que você precisa aprender essa quietude na cadeirinha para falar com Deus e para ser falado. Preste atenção nessa frase. Você precisa falar com Deus e ser falado nele. Pastor, você é meio maluco, né? Não sou não, cara. Essa é a vida cristã de fato. É a vida do Espírito. É a vida da comunhão. Se você não entender isso, você não tem diálogo com Deus. Você vai ter apenas um monólogo. E oração não é monólogo. Não é só você falar, não. Oração é comunhão. É você falar e ser falado. É você ser respondido. É ser instruído. Ontem mesmo foi maravilhoso. Eu estava precisando muito de uma orientação divina. E o Espírito de Deus veio poderosamente. Enquanto eu cantava. Aleluia. Amém, queridos? Acredite nisso. Deus quer falar com você ainda hoje. É você que não percebe isso. Abra o seu coração. Fale com Ele. E deixe Ele falar com você. Perceba. Comece a perceber. Seja que nem aquele discípulo, né, que escuta a voz do Mestre. Aleluia. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.